Esses dias eu vi em algum lugar, não sei, foi recente, acho que foi na internet, que a vida ela só faz sentido se existe memória. Ou seja, é mais ou menos assim, a gente vive as coisas, você viaja, você constrói memórias. Você tem uma família, você constrói memórias. Você tem amizade, você tem memórias. Você vai pro bar, você faz memórias. E aí essas memórias, elas são repassadas adiante. Quando você está na sua casa, descansando, no banheiro, você está na sala, você lembra do que você viveu com as pessoas que você viveu, e essa memória é o que faz a vida aflorar, a vida acontecer. Poético, né? Bonito. Negócio meio existencial, filosófico e que faz muito sentido, né? A gente vai, claro, né, vivendo os momentos. Beleza, você foi encontrar amigos, durou 5 horas, mas durou, acabou. E o que resta depois são as memórias daquele momento. Então, basicamente, a galera tava falando, memória é vida. Enquanto há memória, existe vida. E assim por diante, né? E aí eu entrei numa, eu acho que paranoia, sei lá que diabo é isso que foi, né? Que a gente brinca, né? Ah, passei dos 30, minha memória ficou uma merda, minha saúde ficou uma merda. Eu bebo, aí a ressaca parece que eu tô com dengue, dengue hemorrágica, não é nem, né? Enfim. E a minha memória, esse aspecto da vida tão importante, né, que trouxeram e tal, enfatizaram, a minha memória ela tá ficando cada vez pior. E aí eu fui parar para pensar, olha só, será que eu vou lembrar em relação à minha perda de memória? É um grande paradoxo, né? Mas eu basicamente lembrei que depois da pandemia, depois da Covid e tal, minha memória ficou pior, né? E eu vi muita gente falando sobre isso, né? Ah, minha memória piorou muito, ah, dizem que a Covid, quem teve Covid e tal. Faz sentido, mas eu tive um plus, eu tive um perda de memória 2.0, porque esse último 2 meses eu tenho sentido a minha memória ainda pior do que o pós-Covid. E eu te falo que, pensando nisso, me bateu um certo desespero. Nós, como grandíssimos ansiosos, né? Eu e você, eu já falei aqui como eu sou. Então, tiveram momentos aí que me passou isso pela minha cabeça e eu lembrei do povo falando que memória é vida e vida é memória. Eu falei, pronto, eu tô morrendo lentamente, né? As minhas memórias, as minhas vivências, elas estão ali ficando meio nebulosas, eu não consigo lembrar de muita coisa. E aí eu fui pesquisar em relação a essa minha perda de memória, essa coisa dessa dificuldade de lembrar algumas coisas. Às vezes você está conversando com alguém, você esquece o nome de alguém ou o nome de alguma coisa. Meu Deus, qual que é o nome dessa coisa mesmo? E tá... Ah, é caderno. Às vezes é uma coisa simples. O que deixa isso mais assustador. Parece que você tá num filme de terror, onde o grande vilão, eu ia falar Bilal, que é a mistura de vilão e Bilal, né? O grande vilão é a perda de memória. E isso te deixa desesperado, aflito, paranoico, deprimido, ansioso, etc. Né? E aí, pesquisando, eu consegui achar que a quimioterapia, quem faz quimioterapia, eu fiz quimioterapia durante 12 sessões, né, também pode prejudicar a memória. Então eu tive esse combinho, olha só que delícia, nos últimos anos, né, de Covid, mas eu peguei Covid umas 2 vezes, pelo menos, no mínimo, sem contar as que eu não soube, né, mas a quimioterapia. Então meio que está explicado, né, entre aspas, essa coisa da memória. Então assim, eu não vou dramatizar ainda mais do que eu já estou fazendo aqui, né? Ai, pobre coitado, meu Deus, né? Sama o Xamu para ele. Não, não vou fazer isso. Porque assim, beleza, minha memória ainda é boa em alguns momentos, para algumas coisas. Por exemplo,
eu lembro muito do rosto das pessoas. Eu acho que eu sou bom nisso. Ou então eu tô esquecendo que eu sou ruim nisso, e aí eu tô falando pra vocês que eu sou bom, olha só. Mas não, eu acho que eu sou bom nisso. Não sou tão bom em guardar nomes. Sou médio, vai. Eu lembro um nome ou outro, mas em guardar o rosto das pessoas eu sou muito... Ah, fulaninho de tal. Tava há 4 anos atrás em tal lugar. Isso aí eu sou bom. Nome de ator, mais ou menos, né? Porque eu uso bastante, falo muito de cinema. Nome de diretor também, mais ou menos. Tenho esquecido um pouco mais. Termos de sinopse ali, minha memória é boa, né? Esqueço algumas coisas que aconteceram em filmes que eu assisti há 2 anos. Esqueço bastante coisa. Mas a base e a premissa eu consigo lembrar. Né? Eu não sei se você que está ouvindo é assim também, mas eu tenho reparado mais nisso. Né? A gente tem... Sempre a gente tá arrumando sarna para se coçar, né? É tipo um hipocondríaco que sempre quer tomar um remédio diferente. Ele não tá doente, mas só hoje ele tomou 7 remédios diferentes. Né? Toma cuidado com isso também, que é perigosíssimo. Seja bem-vindo a mais um pequeno show para pessoas grandes e solitárias. E aí eu vou para uma questão em relação a essa coisa de perda, de falta de memória, né? Eu tenho medo, não sei você, mas eu tenho medo não necessariamente da morte. Eu tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer, um medinho, não é um medo apavorante. Eu já tive um medo apavorante. Hoje é um medo razoável, assim, ok. Passei por um câncer, deu tudo certo, eu acho que até me fortaleceu nesse sentido e eu pensei que eu ia me desesperar mais e não. Eu tava, né, assim, na medida do possível, tava ok, né? Mas pior do que morrer é ser esquecido. É aquela coisa assim, será que daqui 80 anos as pessoas vão lembrar de mim? Vão saber quem eu fui? Ou o que eu fiz? Ou eu era primo de fulano? Eu era filho de ciclano? Amigo de Beltrano? E aí eu já emendo uma outra pergunta. Isso realmente importa? Importa a gente ser lembrado por muito tempo, para sempre? Talvez nem Jesus. Será que daqui 2, 3 mil anos vão... Eu acho que sim. No caso de Jesus, sim. O rei Roberto Carlos, talvez não. O Maradona, talvez não. A Anitta, talvez daqui, sei lá, 200 anos, não se falem mais na Anitta. Então, se a Anitta, que é extremamente popular, é gigantesca, ela vai ser esquecida daqui uns 200 anos, imagine Lucas, imagine você. Mas, mais uma vez, isso importa? Não sei se importa. Talvez não importe. Talvez não importe. Mas dá um medinho. Dá um frio na barriga. Porque aí bate aquela neura existencial de tipo assim, então o que eu tô fazendo? Daqui a pouco não vão lembrar de mim. Eu vou desaparecer completamente. Eu vou sumir. Vou sumir. Não vão lembrar meu nome, não vão lembrar de aspectos físicos. As fotos e os vídeos que eu tinha vão estar perdidos em algum canto ou completamente anulados, apagados ou num lugar que ninguém mais acessa. Não sei. Talvez isso que é o bom dos atores e atrizes de filmes, novelas e tal, né? Porque, por exemplo, o Nosferatu de 1922, o filme, aquele bem antigão, preto e branco, né? Que sua avó era novinha naquela época. O Max Schreck, que fez o Nosferatu original, ele é lembrado 100 anos depois da existência dele ali, né? Só o filme tem mais de 100 anos. Então estamos falando de um século. Então tá gravado, por mais que, né, o filme tá lá antigaço, fizeram uma recuperação do filme, tá mais bonito hoje, enfim. Mas ele é lembrado.
Agora, e as pessoas que não aparecem em filmes, séries famosas, né? Filmes famosos. Porque não adianta você ter feito um filme. Ah, eu fiz um filme com a galera da minha faculdade. Término de curso. Talvez a galera não vai lembrar nunca, porque nem sua mãe viu esse filme. Então é um pouco triste, né? É meio claustrofóbico a gente pensar. Não basta a gente viver num pedaço de pedra cheio de água, flutuando no meio do universo, e ainda assim nós, como mero formiguinhas aqui, podemos desaparecer completamente. Ah, Lucas, mas o importante é o agora. O importante é o agora. Eu queria citar alguma letra de uma música do Lulu Santos aqui, pra, sei lá, eu invejo as pessoas que citam várias coisas, músicas, poesias, falas de filmes, porque eu não consigo lembrar. Piada, eu sou péssimo pra lembrar. Então a minha memória é ruim, muito ruim pra esse tipo de coisa. Então eu queria mencionar aqui pra vocês agora um trecho de música do Lulu Santos. Eu lembro daquela Vamos Nos Permitir. Tem alguma música do Lulu Santos que fala do viver aqui agora. Não é possível. Porque Lulu Santos fala disso, provavelmente. O Jota Quest, o Skank. O Legião Urbana deve ter falado isso em algum momento. Tem aquela Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo tempo do mundo. Mentira, Renato Russo. Será que a gente tem todo o tempo do mundo? Não necessariamente. Eu entendo o que ele quis dizer. Né? Ah, foda-se. Mas assim, tipo, vamos viver, a gente tem amanhã, semana que vem, mês que vem, dá pra fazer muita coisa, cabe muita coisa. A gente fala que a vida é curta, mas eu acho que isso é um pouco falácia, porque uma pessoa que vive ali 70, 80 anos, ela viveu bem, ela viveu muito. Deu tempo dela fazer muita coisa, dela viajar para vários lugares, dela conhecer muita gente, dela se relacionar com muita gente. Né? Convenhamos. Ah, passa rápido, sim, mas depende da perspectiva. Uma pessoa como o Renato Russo, que viveu ali 40 anos, ele não teve todo o tempo do mundo. Mas ele escreveu essa música, do tempo perdido aí, né? Uma pessoa que morre ali por volta dos 40, eu não lembro se foi com 40, se foi menos, acho que até menos, sei lá. Fred Mercury eu sei que morreu ali com uns 40 e poucos. Mas eles são lembrados, né? Eu não sei se o Renato Russo vai ser lembrado daqui 200 anos. E ele é muito famoso. Aqui onde eu moro em Brasília tem uma rodovia, um negócio aqui chamado, sei o que lá, Renato Russo. Então talvez os seus tataranetos, quando vier visitar a capital federal na nave deles, altamente tecnológica, né, daqui 130 anos, eles passem ali pelo viaduto Renato Russo. Minha memória é tão ruim que eu não sei nem se é viaduto mesmo ou se é só um... Mas eu acho que é um negócio assim, um viaduto, um negócio ali. Tá vendo? É preocupante esse negócio de memória. E é engraçado, a memória parece que ela faz um jogo com a gente, né? Você esquece uma coisa agora que você está conversando com alguém, você está desenvolvendo um papo e tal, e pode ser que daqui 15 minutos você lembre, meia hora você lembre. Quando você não precisar mais daquela informação, você vai lembrar dela, né? Então parece que a nossa cabeça, os nossos neurônios, a nossa memória, ela é meio sádica, né? A gente é sádico no interior. Mas não vamos falar sobre isso, não. Não vamos falar sobre isso, não. Vamos falar de memória, antes que eu me esqueça. E aí eu pensei, tá, eu sofro de vez em quando pra lembrar algumas coisas e tal. Eu vejo muito a minha mãe. Minha mãe, ela fez recente 58 anos. Jovem ainda, né? Hoje uma pessoa de 58 anos é o equivalente a 48 anos, a 10, 15 anos. Depende da pessoa também.
Minha mãe tem vários problemas de saúde, vários problemas de saúde mental, toma vários remédios, né? Tá benzinha, mas precisa do quê? Do remedinho, né? Do calmantezinho e tal, dos no plural, né? E a memória dela é muito ruim, muito ruim. E isso frustra ela bastante. Já frustrou mais no passado, mas ela, tipo, ela vai falar uma coisa, ela dá uma batidinha na mesa assim, fala: Meu Deus, eu não consigo lembrar. Meu Deus, minha cabeça tá muito ruim. Pessoa mais velha, né, fala: Nossa, minha cabeça tá ruim demais. É a forma como eles falam, né? Que a memória tá uma bosta. É que a cabeça tá ruim. Minha mãe, ela tem muito disso. Mas é aquilo, beleza, a memória dela tá ruim, aí tem várias coisas, né? Beirando os 60 anos, muito remédio no organismo, haja Rivotril, haja outros calmantes e tal, e remédio pra dor e não sei o que, né? Isso, querendo ou não, a médio e longo prazo, a gente precisa dos remédios quando necessário, né? Mas a médio e longo prazo isso também afeta, né, a nossa memória. Mas eu tenho um outro caso na minha família que deixa isso mais impactante, eu diria pra mim. Entrou um cabelo. Pera aí. Entrou um cabelo da minha barba na minha boca. Tirei. O meu pai. Meu pai, ele é mais velho, ele tem 77 anos. Né, ele é mais velho e tal. Ah, Lucas, mas minha avó, meu tio, ele tem 77 anos, 80, 80 e poucos, e ele tá ótimo. Ele corre 10 km por dia, né? Sim, a gente tem muitos idosos aí que estão ótimos e tal, conheço alguns. E eu acho, pode ser, acredito que seja, que as próximas gerações, elas vão viver, tendem, né, a viver melhor, assim, a pessoa vai estar lá com 70 e vai parecer ter 50. Mas, mais uma vez, depende dela também, né? Da vida que ela leva, se manter ativa, exercícios, comer bem, etc. Né? E o meu pai, hoje, ele tá num estado em que, pra vocês terem uma ideia, né? A última, eu moro em Brasília, ele mora em Goiânia. Eu fui visitá-lo no final do ano de 2024. E aí, quando eu fui, um momento ali, a minha madrasta, que é uma pessoa maravilhosa, né? Meu pai teve muita sorte, porque é uma pessoa que cuida muito dele, que tem muito carinho, enfim, né? Ela perguntou pro meu pai, falou assim, ó, você sabe quem é esse aqui? Meu pai falou, sei, é meu sobrinho, não é? Naquele momento ali, eu achei até meio engraçado. Eu dei até uma risadinha sem graça. Não, pai, eu sou seu filho. No momento, no dia seguinte, eu achei até engraçado. Ou então, como os velhos dizem, gozado, né? Nossa, olha que gozado. Mas depois você fala, nossa, cara, como meu pai. Então, assim, o meu pai, ele tá com tipo uma demência mesmo, sabe? É uma demência. Os médicos, eles não. Os médicos do meu pai não usam esse termo, né? Eles não falam, ó, ele tá com Alzheimer ou ele tá com demência. O que os médicos do meu pai falam? Ó, Zé Carlos, né? Inclusive o nome do meu irmãozinho eu já falei, né? Ele tem um filho de 9 anos de idade que chama José Carlos Júnior. Meu pai chama José Carlos. Um homem de 77 anos, ok chamar José Carlos. Agora um menino de 9 anos é brincadeira. É sacanagem. Mas tudo bem. Né? E aí, eu ia chamar José Carlos. Né? Mas minha mãe vetou. E aí a maldição foi pro meu irmão mais de 20 anos depois. Né? Coitado. E o meu pai, ele teve um AVC, ele teve duas paradas cardíacas, né? 2 infartos. E os médicos falam que essa confusão mental dele, essa falta de memória, etc., é por conta desses episódios que ele teve no decorrer dos anos, melhor dizendo.
Ele teve ali um AVC com 50, aí um infarto com 50 e tantos, aí outro com quase 70, né? E isso foi acumulando, enfim. Mas os sintomas é de uma pessoa com demência. O meu pai é triste, assim, sabe? Eu me esforço pra puxar um assunto com ele, pra perguntar algumas coisas, pra ver se ele reage, mas ele não consegue não ser monossilábico. Ele é monossilábico. Falou, pai, e aí, tá chovendo muito aqui, como é que tá? Ele tá. Pô, e esse ator aí que deu uma sumida, lembra que ele, pois é. Isso quando ele responde, né? Então, são várias tentativas de fazer uma piadinha e tal. Meu pai, ele era um cara engraçado, assim, gostava de zoar com a galera e tal. E hoje, ele é um cara que, ele tá apático. Ele é uma casca, vai ser um pouco triste falar isso, mas ele é uma casca sobrevivendo até ele não viver mais. Porque eu já estou acompanhando essa evolução dessa doença, desse problema dele. Né? Depois que ele passou ali dos 70, só piorou. Entendeu? E aí, ou seja, nos últimos 6, 7 anos, né? Tem complicado cada vez mais. Então, o meu pai, entre aspas, ele desapareceu. Né? O José Carlos que eu conheci, brincalhão, um cara... Meu pai sempre foi muito machista, aquele cara velho, né? Ali, bruto, sabe? Brutão e não sei o quê. Quando era criança, eu falava, né? Pai, Luquinhas lá de 10 anos de idade. Pai, vou jogar videogame na casa do fulano de tal. Ele, cuidado com as viadagens, hein? Cuidado com o negócio de pegar não sei o quê. Esse era o meu pai. Tinha coisas boas também? Tinha. Né? O cara ali cozinhava pra gente. O cara ali que fazia as brincadeirinhas e tal. Mas a minha relação com meu pai sempre foi muito balançada, porque o meu pai ele sempre fez questão de ser essa figura imponente, máscula, falar alto, sabe? Eu sempre brinco, mas é uma coisa muito séria, né? O meu pai ele nunca triscou uma mão em mim ou na minha irmã, que eu tenho uma irmã mais nova também, 3 anos mais nova que eu. Ele nunca triscou a mão na gente de bater. Mas uma brigada do meu pai, uma pagação de sapo do meu pai, equivalia a 5 espancadas da minha mãe. Simplesmente. Porque minha mãe, ela, né, sempre criou muito mais frontalmente a gente, assim, né? Meu pai trabalhava fora, viajava pra fazenda, não sei o que, bababá. E minha mãe não aguentava, às vezes, pegava o cinto e tá! Minha mãe, coitada, de uma vez, ela pegou a chinela dela que ela prendia com aqueles grampos de cabelo, porque a chinela soltou, não queria comprar outra, prendeu com grampo. Eu fiz uma má criação, ela pegou e deu-lhe com a chinela na minha cara, rasgou ali uma parte da minha bochecha, e ela ficou super arrependida e tal. Sendo que o erro foi meu, né, primeiramente. Eu fiz alguma merda. E o meu pai, ele era essa pessoa que desapareceu. E é engraçado eu falar isso, né? Porque o meu pai teve um episódio ano passado, se eu não, mentira, nós estamos em 2025. Então, em 2023, teve um episódio que o meu pai, do jeito que ele tá, né, não lembra de nada e tal, bababá, ele conseguiu sair de casa sozinho, né, descuido ali um pouco da galera e tal, ele saiu e se perdeu. Ele ficou cerca de 12 horas ali perdido na rua. Né? Minha madraça foi desesperada na delegacia, a polícia deu uma procurada e tal, e ele foi aparecer de madrugada, né? Ele sumiu de manhã, ele, né, apareceu ali 1 hora da manhã, a polícia levou ele lá, porque um casal levou ele na delegacia, ele estava perdido, confuso, com medo, né? Ele estava com medo, mesmo não tendo esses sensos ainda, né?
mais, ou melhor dizendo. E aí deu certo, eles conseguiram se comunicar, alguém parece que conhecia ele e tal, ele não foi tão longe assim, mas você vê o perigo, né? Se ele tivesse se deparado com pessoas com más intenções ali, ia dar ruim, né? Então aquele pai imponente, forte, que gostava de pagar sapo, que tinha medo, um medo assim absurdo de eu virar gay, né? E aí, olha só que ironia do destino. Olha só essa ironia. Eu me vejo como hétero e tal, né? A minha irmã é gay. E o meu pai, ele focou toda a atenção, o machismo dele ali, tal. Ó, tu não vai virar viado não, rapaz. Era isso, né? E aí eu, não, tranquilo, pô. Gosto de mulher e tal, bababá. E minha irmã, enquanto isso, minha irmã encontrou a felicidade dela com o sexo, o mesmo, né, o mesmo gênero dela. E aí eu penso também, né, que é aquela coisa da gente continuar, porque o meu pai ele desapareceu, entre aspas, mas eu tô aqui contando um pouco sobre ele. O meu irmão com 9 anos de idade, eu fico com dó do meu irmão, né, porque o meu irmão ele tá lá mais criança, ele tá vivendo isso, ele tá vendo meu pai mais de perto, passando por essa situação. Ainda bem que tem a mãe dele, que é uma pessoa, né, que tá ali, que cuida muito bem e tal. Então, o meu irmão provavelmente vai passar adiante histórias do meu pai, né, momentos do meu pai. Eu não sei se meu irmão vai lembrar, porque ele é criança ainda, né? Eu não sei se meu irmão vai lembrar de momentos em que ele viveu com meu pai estando lúcido. Porque, como eu disse, meu irmão tem 9, esse processo, né, ali de... Enfim, eu não sei nem como nomear isso. Do meu pai, né, essa mente dele deteriorando, vamos botar assim, já há alguns anos. Então, meu irmão, sei lá, ele era bebê quando meu pai, né, tinha ali no máximo 2, 3 anos. E aí o negócio foi piorando. E isso vai se perder em algum momento. Eu hoje, não pretendo ter filho. A minha irmã também não. Pode ser que isso mude? Pode. Por enquanto, não. Então, quem vai levar adiante a memória do meu pai? O meu irmão? E se meu irmão não tiver filhos também? A história do meu pai pode acabar, a memória do meu pai pode acabar daqui a algumas décadas. E não muitas décadas. Ah, Lucas, mas o mundo vai acabar. Do jeito que tá indo, o efeito estufa, a poluição, os gases. Meu marido soltou um gás esse dia. Para de brincadeirinha. O assunto aqui é sério. Sim, né, a gente tá vivendo, cada ano que passa parece que tá mais quente. Mas eu acho que a humanidade ainda vai se adaptar. Por mais vai ser difícil. As próximas gerações é complicado, hein? Mas eu acho que vai se adaptar e tal. E, sei lá, pelo menos mais uns 200 anos. 300, quem sabe? Não sei. Quem sabe mudando agora tem uma redução de danos. Porque o dano ele já tá feito no mundo, né? Mas, enfim, o papo também não é esse. E aí eu trago pra mim, eu falo assim, pô, se eu não tiver filho mesmo, se eu não mudar de ideia, né? Porque eu penso assim, dá pra ter o filho ali com uns 40, 40 e poucos anos, mas aí muito mais que isso também, acho que é velho demais. Ah, Lucas, eu tive filho com 45 anos, com 50 anos. Que maravilha, eu tô falando da minha perspectiva, pra mim, né? Enfim. Então a minha memória, ela vai se esgotar daqui não muito tempo, né? Porque meus gatos, coitados, meus 3 gatos daqui, né? Vou nem citar nesse assunto, porque aí eu vou chorar. Eu não chorei falando do meu pai, não chorei falando de ninguém aqui.
Mas nos meus gatos, pensar no fim dele já dá um aperto no coração. Ah, Lucas, mas você grava vídeo pro YouTube, você não sei o que, tá? Sei lá se o YouTube vai estar online daqui 10 anos, daqui 5 anos, que seja. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas a nossa tendência é isso, né? Para além da nossa memória hoje, e eu já fico angustiado, nossa, eu viajei tem 3 anos e eu lembro de muita pouca coisa, eu lembro do negocinho aqui, outro ali, isso me angustia. E me angustia também essa coisa da existência que não vai mais existir, entendeu? Mas isso por um lado é bom, olha só, eu tenho amor à minha vida, né? Olha, ah, então você tá com medinho de ser esquecido, então você gosta de você. Você gosta da sua vida. Se você também tem esse medo, eu acho que é algo positivo. Vamos brindar, vamos nos permitir, quando diria Lulu Santos, né? Então assim, eu já vou começar a comprar aqueles Sudoku, é Sudoku que fala, né? Aqueles negócios de banquinho de revista. É porque assim, se eu for um velho igual meu pai, que não lembra de nada, eu não sei se eu quero envelhecer não, velho. Tô sendo bem sincero aqui pra você. Sabe? Tipo, ah, Lucas, você vai estar com 70 anos, mas você vai estar bem. Beleza, vai estar lá com os problemas de saúde e tal, né? Um aqui, outro ali é inevitável, mas você vai estar ativo, você vai lembrar quem é você. Meu pai mal sabe quem é ele, coitado. Você vai lembrar quem é a sua família, de coisas que você fez, contar histórias, passar histórias adiante. O quão triste não é você não poder, você travar em sim, em não, em pois é. E é isso, você se resumir a isso. Você tá esperando a morte bater a porta, né? E é triste, é muito triste isso, genuinamente. Então, se alguma música do Lulu Santos, por um acaso, realmente fale sobre aproveitar o agora e tal, eu acho que no fim das contas ele tá certo mesmo. Sei lá se é importante a gente ser lembrado por muito tempo. Se eu tenho mais alguns anos ou algumas décadas de vida pela frente, então vamos aproveitar. Né? Vamos aproveitar. É o que resta. Até a gente desaparecer completamente. Enquanto a nossa memória corporal aqui agora e a nossa memória que vão passar adiante sobreviver. Porque um dia ela vai acabar. Se o da Anitta daqui 200 anos, você já sabe o nosso. Tá ok? Fiquem bem, um beijo e até a próxima.